Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Eu já quero pedir para o tecladista me ajudar. Nós vamos fazer a leitura do tema e mais uma leitura nessa noite. Abra comigo então no profeta Isaías, capítulo 40. Nós vamos ler o versículo 27, 28, 29, 30 e 31. Isaías 40, do 27 a seguir. Depois nós vamos lá para o livro de 2 Crônicas, capítulo 20. E aí eu digo os versículos para os irmãos, amém? Isaías 1, capítulo 40, versículo 27 a seguir. Depois 2 Crônicas, capítulo 20. A palavra do Senhor diz assim: Por que, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. É como se o povo dissesse: Deus não está se importando com o que eu estou vivendo. É como se o profeta reproduzisse ao povo o sentimento do povo. Deus não está vendo o que eu estou passando. Deus está passando longe de mim. E aí o profeta vem: Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus é eterno. Diga comigo: eterno. O eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. Você não sabia, Israel, que Deus não se cansa? Não há esquadrinhação do seu entendimento. É como se o profeta dissesse: ninguém consegue entender Deus em absoluto. Ninguém consegue esquadrinhar, examinar Deus. Ninguém consegue fazer isso. Olha só o que Deus faz. Ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. O que é interessante, porque multiplicar é somar várias vezes da mesma coisa. Então Deus pega alguém que está zero vigor e multiplica a força dele. Os jovens se cansarão e se fatigarão. Os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aqui é tudo que Deus faz. Agora nós vamos ver essa aplicação na vida de alguém da Bíblia. Abre comigo em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Alguém que precisou fazer uma oração extremamente sincera para Deus. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12. É o rei Josafá orando ao Senhor numa oração muito sincera. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás os inimigos dele, porque em nós não há força. Perante essa grande multidão que contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Oh, aleluia. Coloque a sua mão sobre o seu coração nessa noite. Essa noite você vai sair daqui fortalecido. Essa noite você vai sair daqui tão diferente, pelo poder da palavra de Deus. Essa noite os cansados serão reanimados. Essa noite os fatigados serão encorajados. Ah, essa noite os olhos que estavam fechados e caídos e olhando para baixo, esses olhos voltarão-se para os céus, para os altos céus,
De onde vem o socorro? Aleluia. Feche os seus olhos e vai pedindo para o Senhor te dar força, ânimo, vigor. Feche os seus olhos e vai pedindo para o Senhor falar contigo, para que você saia daqui muito diferente de como entrou nesta casa. Espírito Santo de Deus, que paira, que passeia, que trabalha, que está em nós. Nessa noite nós colocamos os nossos olhos no céu, Senhor. De onde nos vem o socorro, Senhor? De onde nos vem a ajuda, meu Pai? Senhor, nós já adoramos o Teu nome com fervor, meu Pai. Mas ainda entre nós, aqueles que estão cansados da batalha, da peleja, Senhor, e que precisam ser reavivados, reanimados, Senhor. É em nome de Jesus que nós te pedimos que esta palavra viva, eficaz, que vem do coração de Deus, alcance o coração do meu irmão, da minha irmã, Senhor. Porque o povo que está aqui nessa noite foi escolha tua, Senhor. As pessoas que aqui estão não vieram só pelo convite, mas vieram porque o Senhor assim programou, meu Deus, na eternidade, Pai. Eu te peço em nome de Jesus que todos saiam daqui revigorados, inclusive a mim, Senhor. Esse é o desejo do meu coração e eu te peço em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar dando glória a Deus? De outubro para cá, essa é a 4ª vez que eu tenho a oportunidade de falar em Isaías capítulo 40. E nunca é igual. Todas as vezes o Senhor me faz ler este texto com outro texto bíblico, e nunca é o mesmo texto. E eu estava perguntando ao Senhor por que de outubro para cá eu tenho ministrado tanto sobre este texto de Isaías. E o Espírito Santo do Senhor me disse que a igreja do Senhor precisa receber força de Deus. Os dias são maus, o tempo é difícil. O nosso adversário não brinca em serviço. O pecado se alastra, a iniquidade aumenta, o amor esfria. E é por isso que a igreja precisa receber força de Deus. E eu não sei se vocês perceberam, mas este é o tema deste congresso. E é também o tema do Congresso de Paraíso. A igreja precisa receber força de Deus. E por que é que nós precisamos receber força de Deus? Porque a batalha não será uma batalha fraca, nem vai diminuir a intensidade da batalha. Pelo contrário, nós viveremos um tempo de uma batalha árdua e acirrada. E é por isso que precisamos estar fortalecidos em Deus. Você veio aqui nessa noite para receber de Deus força, porque virão dias em que a tua força será pequena, mas a do Senhor nunca cessa, nunca termina, nunca acaba, nunca finda. É por isso que o Senhor está bradando nas igrejas sobre dar força ao seu povo. E nós vamos entender o capítulo em que está inserido o texto de Isaías. O capítulo 40 é belíssimo. Esse texto que nós lemos, que é o tema deste congresso, é um texto extremamente conhecido. Mas se eu pudesse de uma maneira didática, explicativa, falar sobre o capítulo 40 de Isaías, para você entender o que Deus está tratando em todo o texto, eu te diria que, em primeiro momento, Isaías profetiza o fim da servidão do povo de Judá. Isaías está dizendo que Deus vai visitar o seu povo e vai encerrar o período de servidão. E isso é uma profecia específica para eles. Ainda no capítulo 40 de Isaías, há uma profecia sobre Jesus, que vai falar sobre a voz do que clama no deserto, João Batista. Então, Isaías está profetizando muitos anos antes que viria um homem chamado João Batista e que declararia Jesus antes que Jesus iniciasse o seu ministério. Ainda no capítulo 40 de Isaías, há uma explanação da grandeza de Deus. Isaías vai começar a falar da grandeza de Deus. Ainda no capítulo 40
sobre idolatria, sobre tentar trazer Deus num formato que o homem possa moldar. Ainda no capítulo 40 de Isaías, ele vai falar sobre Deus e a sua soberania, e ele vai dizer que Deus se assenta sobre o globo terrestre. Ou seja, Isaías está declarando a grandeza de Deus e que nós, seres humanos, para Deus, somos como gafanhotos bem pequenos. É uma figura de linguagem para dizer que Deus é grande, mas olha para o pequeno, olha a Deus. Ainda no capítulo 40 de Isaías, ele vai dizer que Deus domina a natureza. Se ele fala que tem semente, tem. Se ele manda no vento, ele manda e acabou. E a gente cantou sobre isso nessa noite. E aí Isaías vai dizer, depois de todas as grandezas de Deus, que o povo de Judá se queixou de que Deus não estava vendo o que estava acontecendo com eles, de que Deus estava passando longe deles. E enquanto eu preparava essa mensagem, o Senhor trazia ao meu coração a certeza de que tinha gente aqui pensando igualzinho o povo de Judá. Deus está distante, Deus está longe, Deus está ocupado a ponto de não me ver. Mas eu vim te dizer que o Senhor teu Deus te enxerga, que o Senhor teu Deus te contempla, que o Senhor teu Deus te conhece, que o Senhor teu Deus te entreteceu no ventre da tua mãe, e que o Senhor teu Deus te trouxe à vida e que te trouxe aqui nessa noite, porque Ele vai falar escancaradamente com você. O Senhor está longe deles. E aí Isaías começa a estabelecer um diálogo, a fala do povo e a fala do profeta. E é na fala do profeta que ele vai dizer assim, ó: você não sabe? Você não ouviu? Sabe por que ele está falando isso para o povo de Deus? Porque o povo de Deus foi instruído a guardar os mandamentos e as leis e os feitos do Senhor. A roupa do homem de Deus marcava as franjas dos mandamentos. Os pais tinham que ensinar os filhos andando, sentado. É mandamento de Deus ensinar a palavra de Deus e não esquecer os feitos. Então Isaías está dizendo: você sabe quem é Deus, mas eu vim te lembrar nessa noite quem Ele é. Eu não sou Isaías, mas eu vim te lembrar quem é Deus nessa noite. Você não sabe, você não ouviu que o eterno, a primeira característica que nós vamos entender de Deus é que Ele é eterno. Deus é? Deus é? Eterno. Ele não tem fim. Ele estava no começo de todas as coisas. Ele é alfa e é ômega. Ele passeia no tempo. Ele sabe do passado. Ele conhece o presente e já desenhou, delimitou
partes: corpinho, matéria que se cansa, que precisa de banho, de comida para ficar de pé; alma, emoções, sentimentos, sensações; e espírito. Nós somos 3 partes. E nas 3 partes precisamos nos dominar, porque senão ficamos mais carnais do que espirituais. Mas Deus é divino, perfeito. Eu falho, eu me esqueço, eu cometo erros, mas Deus é divino, é perfeito. Quando aquele jovem vem para Jesus e diz assim: bom mestre, ele diz: bom é Deus, Deus é bom, Deus é perfeito. Eu não sei o que o inimigo lançou na sua mente, mas eu vim te lembrar que Deus é bom e a sua misericórdia se renova toda manhã. Eterno Deus, o Senhor, dono absoluto. Senhor é o pronome de respeito a alguém que é uma autoridade, alguém mais velho do que eu, mas também significa dono absoluto. Eu tenho um dono absoluto. Ele governa a minha vida, Ele tem cuidado de mim, Ele tem feito isso por você também, eu tenho certeza. Você não está perdido, não está jogado nesse mundo, não, não. Você tem um Senhor, você tem alguém que cuida de você, que se assenhorou da sua vida. Ele tem cuidado de nós. Renata, mas e as provas? Ele tem cuidado de nós em meio às provas. Ele nunca disse que não haveria provas. Ele nunca disse que não haveria lutas e aflições. Pelo contrário, Ele nos prometeu a sua presença conosco constantemente. Ele não prometeu que a guerra ia cessar. Ele dá vitória na guerra, mas em outra. Mas Ele prometeu que estaria conosco. Ele está conosco. Ele está em nós. Emmanuel, é Deus conosco, é Deus em nós. Então, o eterno Deus, Senhor, o Criador dos confins da terra, quando Ele está cheio do Espírito Santo escrevendo este texto, Isaías está relembrando o povo de Deus quem Deus é. E Deus marcou esse congresso para nos lembrar a quem nós servimos, a quem nós adoramos, a quem nós glorificamos, a quem nós entregamos a nossa vida, a quem nós reverenciamos, a quem nós precisamos deste Deus aqui, o único Deus. E Ele criou os confins da terra. Irmãos, vocês já pensaram
atividade excessiva, específica. Mas esse cansaço, ele é curado quando você deita, quando você retoma um banho e relaxa. Esse cansaço sai. A fatiga ou fadiga, que é a mesma coisa, é diferente. A fadiga é um cansaço que não tem fim. Você acorda cansado, você dorme cansado, você descansa e está cansado, você levanta e está cansado. Por quê? Porque ela é resultado de outras coisas que estão acumuladas em você. Deus está falando com gente aqui nessa noite. Eu não sei se você se lembra, mas um dia Jesus falou para uma mulher: Marta, Marta, você está ansiosa e fatigada. Marta, esse seu cansaço não é só do trabalho, é das suas emoções perturbadas, conturbadas. Esse seu cansaço não é só da correria do dia a dia, é porque você não está sabendo lidar com o que está acontecendo, então você não descansa. Mas eu vim trazer uma palavra de Deus: deleita-te, descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Entrega, lança a tua ansiedade para Ele, sobre Ele. Descansa no Senhor. Então tem gente que está fadigada. É uma canseira que não tem fim. E você estava pensando que era vitamina. Não. São emoções mal organizadas e mal geridas. Mas não se preocupa não. Hoje o Senhor vai te dar entendimento sobre todas as coisas. Não se preocupa não, que você não vai sair daqui do mesmo jeito. Não se preocupa não. Então, Isaías está contando para nós o que Deus não faz. Deus não se cansa. E nada mais, Deus descansou para nos mostrar a necessidade do descanso. Não porque ele precisava. No sétimo dia, ele descansou para mostrar a importância de guardar o dia de descanso. Ele não se cansa, ele não se fatiga. Aí ele vai dizer: não há esquadrinação do seu entendimento. Ninguém consegue entender Deus. Por mais que a gente leia a Bíblia, a gente não consegue entender Deus. Deus é infinito, é poderoso, é soberano. Mas quanto mais eu ler a Bíblia, mais eu vou desejar conhecê-lo. Porque conhecer a Deus é um processo que não tem fim. Nós teremos a eternidade para conhecer a Deus. Oh, aleluia! Eu começo aqui, mas nunca vai acabar. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Não tem fim conhecer a Deus. Ninguém consegue sondar a Deus, os seus pensamentos. É isso que Isaías está falando. Mas se ele começa dizendo quem é Deus, o que Deus não faz, agora ele vai dizer o que Deus faz. Deus dá vigor. Para quem? Para o cansado. Deus dá vigor ao cansado. Você entendeu o que ele dá? A Bíblia não diz que Deus vende vigor. A Bíblia também não diz que Deus barganha vigor. A Bíblia também não diz que Deus cobra pelo vigor. A Bíblia diz que Ele dá. Sabe o que é dar? É oferecer gratuitamente. Sabe o que é dar? É transferir algo para alguém. Deus está pegando o que tem nele, força e vigor, e está derramando sobre nós nessa noite. Eu não mereço, mas eu preciso. Então Ele pega o que tem e derrama sobre nós. Receba vigor,
porque eu estava jovem. Então Isaías está dizendo assim, ó, que ainda que naturalmente os que deveriam ser os mais vigorosos, os mais fortes, se cansem, há um grupo que não vai se cansar. E não é pela faixa etária, não é pela idade, não. Isaías está elucidando, está nos mostrando que não tem nada a ver com idade, tem a ver com dependência de Deus. Ah, sabe por quê? Porque o grupo dos que não vão se cansar é o grupo dos que esperam no Senhor. O grupo dos que não vão se cansar é o grupo dos que esperam nele, confiam nele, aguardam por ele, acreditam nele, exercitam sua fé nele. Aí ele vem com mais, que é uma convicção adversativa. Se existe gente que se cansa, não deveria, porque é jovem, mas tem um grupo que não tem a ver com a idade, tem a ver com a fé que professa. Mas os que esperam no Senhor. Não é interessante esperar no? Porque esperar no é esperar num lugar. Esperar pelo Senhor é esperar que o Senhor venha agir. Amém? Entenderam a diferença? São duas preposições. Esperar no indica lugar. Eu estou na cidade de Aicã. Eu estou no altar pregando. Esperar no é lugar. Esperar pelo é esperar pela companhia de alguém, por uma pessoa. Esse povo que está esperando, não está esperando que o Senhor venha. Eles estão esperando em Deus. O lugar deles é em Deus. O lugar deles é em Deus. Deus já está com eles. Deus não vai chegar. Deus já está com eles. Eles não estão esperando a presença de Deus. Eles estão esperando a própria pessoa de Deus. Quando a Bíblia diz que nós somos morada, templo, quer dizer que Ele já está em nós. Nós não esperamos por Ele, para Ele chegar para nos ajudar. Ele já está conosco. Ou melhor, Ele já está em nós. É por isso que nós esperamos nele. Aleluia. Eu estou esperando em Ti, Senhor. Há uma igreja esperando em Ti, Senhor. Oh, e os que esperam no Senhor não serão abalados. Os que esperam no Senhor não serão confundidos. Os que esperam no Senhor não serão envergonhados. Os que esperam no Senhor não serão constrangidos. Aleluia. Os que esperam no Senhor vão ter 4 recompensas. Quantas recompensas, igreja? Esperar é fácil? Você já foi no banco cheio e você demora marcada para voltar do serviço, correndo risco de perder a cesta se atrasar? E de repente surge 7 prioridades, 4 grávidas na tua frente. Esperar não é fácil. Mas para quem espera no Senhor tem 4 recompensas. A primeira, renovarão. Está no futuro próximo, no futuro do presente. Então hoje eu não estou vendo muita coisa, né? Até agora, até o início desse culto eu não estava vendo muita coisa. Mas há um futuro do presente te aguardando, e o futuro do presente tem uma promessa: renovarão as suas forças. Você só vai sair daqui enfraquecido se quiser, porque Deus está derramando força. Eu estou enfatizando isso. Renovarão as suas forças. Essa é a primeira promessa para quem espera no Senhor. Renovar as forças para quê? Para continuar a jornada, para não desistir no meio do caminho, para não ser sufocado pela murmuração, para não ser pego pela incredulidade. Havia um povo que saiu do Egito e que nunca entrou na Canaã, porque não entrou
subirão como munidos com um instrumento, com asas de águias. É claro que ele está fazendo uma figura de linguagem para nos mostrar como Deus vai nos levantar. E aí ele precisa pegar um animal e expressar que nós seremos semelhantes a este animal. A águia. Existem muitas espécies de águias, inclusive brasileiras. E sabe o que é interessante da águia? Ela é uma ave de rapina, ela caça. Sabe o que é interessante da águia? É que ela não voa a baixas altitudes sempre. Ela só faz isso para pegar predadores. A constância da águia é sempre em cima. Desculpe, para pegar a presa. A constância da águia é sempre nas alturas. Ela só desce quando ela mira uma presa. E a visão da águia é muitas vezes melhor que de um ser humano, sabia? Porém, as águias não viram os olhos como os nossos. Para virar o olho, ela vira a cabeça. Eu não sabia, fui pesquisar, bonito, né? Elas voam tão alto que quando os predadores vêm sobre elas, elas voam ainda mais alto, para que os predadores não alcancem o nível que elas estão. O seu adversário estava te vendo muito para baixo, então ele estava lançando coisas na sua mente, porque você estava muito para baixo. Mas hoje o Senhor está elevando o seu nível, e o seu adversário não vai te alcançar, e as palavras torpes do inimigo não vão te alcançar. Você estava voando muito baixo, estava sem força, mas depois deste congresso você recebe força para voar mais alto. Por quê? Porque lá no alto o seu adversário não vai chegar. Lá no alto você está próximo do Pai das luzes, do Pai da eternidade, do Príncipe da paz. Lá em longe você está guardado, respaldado, protegido. Por isso que ele falou que nós vamos subir com asas como de águias. A gente vai voar muito alto, a gente vai subir de nível espiritual. Irmãos, Deus tem coisas espirituais poderosas para revelar para a sua igreja, mas a igreja está no nível muito raso, ainda está nos arteiros, como diz lá na passagem de Ezequiel. Nós precisamos subir o nível, igreja. Então serão renovados, subirão, correrão. Correr é deslocar-se de um lugar para outro, é percorrer uma distância. Quando eu preparava essa mensagem, o Senhor me disse que tinha gente parada, estagnada, que não saía do lugar, e dizendo: Deus, por que eu não saio do lugar? Por que eu não ando? Por que não vai para frente? Sabe o que Deus está te dizendo nessa noite? Porque faltava a minha força. Mas hoje você recebe força e você vai sair do lugar. E você vai caminhar. E você vai prosperar. Eu não estou pregando teologia da prosperidade, eu estou pregando Bíblia. Correrão. Correr é sair do lugar, é se deslocar de uma grande distância. Você vai chegar a lugares maiores, porque recebeu de Deus vigor, recebeu força, recebeu ânimo, recebeu vida nessa noite. Existe uma corrida que todos nós estamos correndo, a corrida pela salvação. Se você não recebesse força de Deus hoje, talvez você ficaria no meio do caminho na corrida da salvação. Talvez o pecado viesse ao seu encontro e você não desse conta, não daria conta de enfrentar o pecado, porque você estava sem força. Mas hoje o Senhor está te dando força para correr a corrida da salvação, descrita por Paulo, em que a coroa não é corruptível, em que a medalha não é dessa terra, é o nome escrito no livro da vida. Oh, aleluia, é a pedra com novo nome. Diga lá em Apocalipse capítulo 2. Correrão, caminharão e não se fatigarão. Isso quer dizer que você vai chegar onde Deus quer que você chegue, você vai trilhar o caminho. Caminhar precisa de caminho. Você podia estar à beira do caminho, fora do caminho, mas hoje recebeu graça de Deus para andar no caminho. Quantos entenderam até aqui? Diga glória a Deus. Eu vou aplicar rapidinho isso aqui na vida de Josafá. Eu já estou ensinando. Josafá era rei de Judá.
juntando para vir derrotar a Judá. E o coração dele treme, porque não era uma nação, eram povos se juntando contra ele. E a Bíblia diz que ele temeu. E se não bastasse temer, a Bíblia vai dizer que ele buscou o Senhor. Irmãos, nós somos matéria, e existem notícias que nos causam temor, sim ou não, igreja? Um diagnóstico médico nos causa temor. A notícia que chega aos ouvidos de Josafá é: vem contra ti uma grande multidão, eles estão armados, eles são poderosos, não é uma, mas são muitas nações, e eles estão vindo com tudo. A má notícia causa temor, mas a má notícia deve provocar em nós o que provocou em Josafá. Recebeu uma má notícia, busque ao Senhor. Recebeu uma má notícia, clame ao Senhor. Recebeu uma notícia difícil, jejua, ora, importune o Mestre. Clama até que Ele te responda, até que Ele te dê discernimento, até que Ele te dê entendimento. Recebeu a má notícia, busca, 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 busca. Mas sabe o que acontece? Às vezes a má notícia é de um crente da igreja. Está errado, irmão. É bem verdade que se você vê um crente adorando com muito vigor, você está na prova, certeza. Que a prova nos aproxima do Mestre. E é para isso que a prova vem mesmo. Aí ele vai buscar o Senhor, mas ele não quer fazer isso sozinho, porque ele entende o poder da unidade. Então ele convoca a nação para adorar a Deus, para jejuar e orar. E aí ele vai no templo, e aí ele se coloca de pé e começa a orar ao Senhor como líder que ele é. Ele precisa tomar as rédeas da situação e liderar o que está acontecendo lá. Deus está falando com gente aqui nessa noite. Então ele se coloca de pé e ele clama ao Senhor. E ele vai falar que Deus já deu libertação e vitória para eles em outras guerras. Ele também vai lembrar que o lugar que ele está é santo, o templo. E a oração que Salomão fez, ele vai lembrar a oração linda, seja na tua casa, capítulo 20. Mas aí ele vai falar uma coisa que eu achei interessante. Esse povo que está vindo agora contra nós, lá no passado, quando eles saíram do Egito, Deus não deixou eles passarem pelo caminho dessas nações. Por quê? Porque eles não estavam preparados para guerrear. Eles não tinham maturidade para enfrentar aquelas nações que eram nações bélicas, nações de guerra. Então Deus faz eles desviarem a rota. Isso daqui está em Êxodo. Mas Josafá está lembrando. O Senhor, lá no passado, o Senhor livrou a gente deles. E agora essa luta voltou. Tem gente que está dizendo: Deus, mas o Senhor já tinha dado o livramento dessa luta. E essa luta voltou. Ei, você não tinha vencido ela por completo, porque você não tinha maturidade. Mas hoje você está preparado para esta guerra. Receba essa resposta de Deus. Você está preparado para essa guerra. Você achou que não estava, mas está preparado para essa guerra. Está preparado para essa guerra. E aí, Renata? E aí que ele vai orar? E na oração dele, ele diz o seguinte: Deus nosso, porventura não julgará, Senhor, olha para eles. Julga eles, Deus, que a gente não dá conta. Aí ele vai dizer: porque em nós não há força. Josafá reconhece que ele está muito fraco, que ele está muito temeroso, que nele não há força. Deus, julga eles porque a gente está sem força. A gente está sem força. Deus, eu estou nessa batalha há tantos anos, eu estou nessa jornada há tantos anos, eu estou nesse caminho há tantos anos, mas eu nunca estive assim tão sem força. Receba de Deus força nessa noite. Receba! Renata, eu tenho muitos anos de crente, mas essa prova me derrubou. Eu sei o que eu estou falando. Essa é a oração de muitos crentes aqui. Essa prova me derrubou, Jesus. Até este congresso, até hoje. Porque hoje você sai de pé daqui. Hoje você vai sair daqui
de pé. Não há em nós força perante essa grande multidão que vem contra nós. Ele reconheceu o seu estado de fragilidade. Além disso, ele reconhece: não sabemos nós o que faremos. Aleluia! Você não sabia o que fazer, né? Você não sabia o que fazer até vir para esse congresso. Porque você sabe que a oração ainda é a melhor alternativa. Até que eu estava sem força, eu até sabia que eu tinha que orar, mas não tinha força. Mas hoje você recebeu força para orar de novo, para clamar de novo, para acreditar de novo, para ser restaurado de novo, para ser tocado de novo, para acreditar em milagres de novo. Nós não sabemos o que faremos. Mas se Ele está mostrando para Deus a fragilidade, Ele também mostra que alguma coisa ficou que pode ajudá-lo. Nós não temos força, não sabemos o que fazer, mas nós estamos com uma atitude que ainda está preservada em nós. Qual é a atitude? Porém, os nossos olhos estão no Senhor. Aleluia! Eita glória! Ainda sobrou alguma coisa. E é um olhar pro alto, é um olhar pro céu. Os nossos olhos estão no Senhor. Os meus olhos estão no Senhor. Sobrou muita coisa, mas o meu olho não está na terra, não. Não está. Está lá em cima. Não sei se você se lembra, mas Jesus olhava muito para o céu. Jesus olhava muito para o céu, e há relatos nos evangelhos. Antes de multiplicar pães e peixes, Ele olha para o céu e dá graças a Deus. Antes de ressuscitar Lázaro, Ele olha para o céu. E aí é que Ele chama Lázaro. Olhar para o céu faz toda a diferença, irmãos. Olhar para o céu faz toda a diferença. Sabe por quê? Porque nós descobrimos com o salmista que o nosso socorro vem do Senhor, dos céus e da terra. O Criador dos céus e da terra não está na terra, não está na mão do homem, não está. A sua vitória está na mão do Senhor, a sua bênção está na mão do Senhor, não está na terra. A sua vitória está na mão do Senhor. É por isso que você não vai olhar para baixo, você vai sair desse culto assim, ó, olhando para cima. De onde vem o socorro? Ele vem do Senhor. Aleluia. Quando eles estão orando, homens, mulheres e crianças de pé, Josafá falando, sabe o que acontece? O Espírito de Deus vem sobre Jaziel e ele profetiza. Ele diz assim: ó, essa peleja não é sua, essa peleja é do Senhor. Ficai parados e vede. Olha que lindo, os olhos que olham para o céu são os mesmos que verão a resposta, a bênção, o livramento de Deus. Fica quieto, fica calmo e olha o que Deus vai fazer. Olha o livramento do Senhor. Aleluia. Estai quietos, calados, parados, vejam e vejam o livramento da salvação do Senhor. Quando ele fala isso, Josafá faz exatamente como este irmão fez aqui e se prostra. Toda a congregação se prostra também. Por quê? Porque receberam resposta. Não é que eles estão prostrados pelo problema, não. É que quem olha para cima sente vontade de reverenciar a Deus. É que quem olha para cima sente vontade de se prostrar diante de Deus. É que quem olha para cima sabe que quem está lá é maior, é superior, é altíssimo. E diante de uma autoridade a gente se prostra mesmo. E diante de uma autoridade a gente adora mesmo. E diante da autoridade do Senhor a gente se rende. Ele se prostra diante do Senhor. Ele recebeu a resposta que ele precisava. E aí todo mundo se lança adorando ao Senhor. Todo mundo começa a adorar ao Senhor. E aí, Renata, e aí que os levitas se levantam com voz muito alta. Deixa eu te perguntar uma coisa. Gente cansada não consegue gritar?
nem gritar consegue. Eles não estão mais cansados. Com voz muito alta, os levitas adoram ao Senhor. Com voz muito alta. Sabe o que o Senhor me manda te dizer nessa noite? É que esse tempo de oração assim, ó, vai acabar. E com voz muito alta você vai adorar o Senhor que te fez uma promessa nessa noite. E a promessa é que o socorro vem, que o auxílio vem, que a resposta vem, que a ajuda vem. E eles com vozes muito altas cantam ao Senhor. Quando eles saem da peleja, eles não vão lutar. Eu posso pôr a igreja de pé, pastor? Se coloque de pé em nome de Jesus. Eles não vão lutar, mas eles vão armados para a guerra. No dia seguinte, Josafá diz: crede no Senhor e vocês vão estar seguros. Acredita no seu profeta e vocês vão prosperar. Vamos para a batalha. Coloca os músicos para frente. Que estratégia de guerra maluca é essa? Bota os músicos na frente. Os músicos são diante dos armados. E quando eles são diante dos armados, a Bíblia diz que enquanto eles cantam, eles só estão cantando. Eles não estão cantando só, eles estão ganhando guerra. Vocês não cantaram nessa noite, vocês adoraram para ganhar guerra. Oh, aleluia! É por isso que nós vamos cantar com muito louvor. Vem, irmão, vamos cantar com muito louvor junto com essa banda. Nós vamos cantar com muito louvor nessa noite. Amém? Eu vou ler o texto. A irmã já pega o microfone, já vem aqui que nós vamos orar, cantar e eu vou entregar a minha parte. E ao tempo em que começaram com júbilo e